Iniciando mais um programa Saúde e Educação com Lauvir José, e eu recebo hoje a doutora Fernanda Valtric Martins. Ela é pneumologista e com certeza o assunto que nós vamos tratar hoje é importante que você preste atenção, porque a grande maioria das pessoas ainda não se apercebeu da gravidade que é o cigarro, tabaco. Voltamos daqui a pouco. Até já. Volta. Tudo bem, Fernanda, como é que está? Tudo bem. Querida, é um grande prazer recebê-la no programa Saúde e Educação, do tema a qual citei, né, na abertura, porque realmente é muito importante falar disso. Mas eu não quero falar logo do tema, porque a doutora Fernanda, nós queremos saber de você um pouco desse ser que é você. Natural de onde? De Lages. Uma lagiana. Isso. Aí você resolveu ser médica, e o que te levou a escolher a medicina? Eu acho que a maior influência foi meu pai. Opa. Que é médico. Uhum. O acompanhamento com ele foi bem importante. Pode citar o nome do papai? Seniro Martins. Opa! Urologista. Meu querido amigo Seniro, eu estou sabendo que ele é tua filha agora e você é meu amigo. Teu pai é meu amigo. Já tive o prazer de entrevistar os três mosqueteiros aqui, isso, sabia? Entrevistei, não sei se tu viu naquela época. Vi. Os três mosqueteiros, grandes amigos. Então ele acabou te influenciando, né, Fernanda? Com certeza, com certeza. Uhum. Aí você foi onde você foi estudar? Eu fiz faculdade em Passo Fundo. Passo Fundo. Uhum. Fiz residência de clínica médica lá mesmo, 2 anos. E depois fui a Porto Alegre, na Santa Casa, onde eu fiz os 2 anos de pneumologia. E por que essa especialidade? Na verdade, eu acho que foi um conjunto de fatores, assim. Quando a gente conclui a faculdade, a gente tem uma ideia, daqui a pouco a gente acaba conhecendo as coisas com um pouco mais de cuidado. Uma professora muito querida me influenciou muito. Oh, que bacana. E depois eu acabei fazendo estágio lá na Santa Casa e me encantando com a pneumologia. Que lá é um mundo muito organizado e com acesso fácil a muitos exames, então foi bem encantador, assim. Agora, uma coisa que deve mexer muito com o profissional da saúde, eu já entrevistei, perdi a conta quantos eu já entrevistei, e me recordo de um deles, só não me recordo o nome, mas ele me falando quando fazia residência em São Paulo, as situações que ele enfrentou, mexe muito também com o emocional, né? Afinal de contas, sendo um profissional, mas é um ser humano. E contigo aconteceu alguma coisa assim, mexeu também em algumas situações que mexeu muito contigo? Eu acho que a primeira coisa é que a gente mora muito tempo fora de casa, né? É uma formação longa, são cerca de 10 anos de formação. Então, a gente tem que aprender um pouco a se virar. E a outra é a gente sair de uma cidade do porte de Lages e cair, de repente, numa cidade do porte de Porto Alegre, onde tu fica bem mais exposto, né? A violência como um todo. Então, acho que foi a parte mais difícil para mim. Foi quando eu caí em Porto Alegre, até adaptar. Muito grande. É muito grande. E na sua residência, enquanto você estava na sua residência, situações que mexeu contigo, até em alguma, você possa, teve um caso assim que mexeu muito comigo? Na verdade, eu acho que quando eu fiz clínica médica em Passo Fundo, que a gente termina a faculdade, num piscar de olhos, a gente deixa de ser estudante e passa a ser o profissional que está ali trabalhando, né? Então, nós lá somos colocados na emergência diretamente, e aqueles casos que a gente acaba lidando muito com o limiar da vida e da morte. É verdade. Que eu acho que foi uma cena que me marcou, assim, uma família jovem que acabou se acidentando, e no fim aquela relação de tu passar notícia, de tu aprender a lidar com essas situações, não só da medicina em si, mas a relação familiar, a relação
de aprender a ter ao mesmo tempo um carinho, dar a notícia, uma notícia ruim com carinho, né? Sim, eu acho que são coisas que a gente vai aprendendo no decorrer e que é importante, nossa, muito importante. Agora vamos então entrar no nosso tema, que é tabagismo. Fernanda, eu vou dizer a você que vai fazer, ou já fez 4 anos, vai fazer 4 anos que eu, aliás, nem quero nem mais, não faço nem questão de ficar contando dias, porque eu já não dependo mais, que eu deixei o hábito do cigarro. E eu estava em situação que eu achava que eu jamais conseguiria parar. Tal é a dificuldade, e eu sei que é difícil, eu sei que quem está nos assistindo hoje se puxa, é isso mesmo. E foi na 3ª tentativa que eu consegui. Agora, nos fale dos malefícios exatamente desse vício. Na verdade, o cigarro não deixa de ser uma doença, né? É uma doença crônica que é muitíssimo prevalente. É um vício lícito, porque se pode fumar hoje em praticamente qualquer ambiente, agora que começaram algumas restrições, né? E que acarreta doenças não só para o pulmão. O pulmão, claro, é o principal exposto, mas doenças de coração, doenças cardiovasculares, os AVCs, né? Doenças de pele, doenças do trato digestivo como um todo também. Eu acho que o cigarro entra em um leque de doenças e que, na verdade, é um fator de risco completamente prevenível, né? Vai depender só do paciente, da busca pela cessação ou até do não hábito de fumar, né? E eu acho que é interessante saber tudo que causa para a gente saber o que a gente pode prevenir se não fumar, né? Sim, claro, sem dúvida. Uma das coisas importantíssimas, que numa oportunidade um médico me falou só, quando o seu pulmão é atingido em função do cigarro, ele não tem mais recuperação. E ele pode estacionar, você parou de fumar e estacionou. Quer dizer, você não vai recuperar o seu pulmão na plenitude. Mas vai ter uma condição de vida muito mais tranquila pelo fato de você não estar mais usando cigarro, né, Fernanda? Na verdade, é mais ou menos isso mesmo. Que o cigarro acaba destruindo de função pulmonar e oferecendo de perda de função pulmonar para o paciente, a cessação, o que perdeu está perdido, digamos assim. A cessação do tabagismo evita com que o paciente tenha uma limitação da atividade de vida, da qualidade de vida mais importante, né? Mas ainda tem as outras doenças, né? Que na verdade a cessação com certeza oferece não só evitar a progressão das doenças pulmonares, mas evita, quem sabe, um AVC, um infarto, né? Algumas outras doenças às quais esses pacientes estão expostos. Tá, então vamos, só para nós deixar bem claro para o nosso telespectador, falamos do pulmão e você falou principalmente da AVC. Infarto, exato, porque vai provocando entupimento. Isso, ela vai provocando lesões no endotélio do vaso, né? Que vai propiciar o entupimento, digamos assim, das coronárias e das artérias que irrigam o sistema nervoso central também. Eu só imagino se, com uma droga lícita com o cigarro, você compararia que as drogas ilícitas também são tão fortes para viciar quanto o tabaco, ou tem alguma que é mais ou menos? Eu acho que quanto ao vício, tem drogas, claro, drogas ilícitas que causam maior dependência. Mas o cigarro, o uso crônico prolongado acaba trazendo uma dependência tão grande que para o paciente é tão doloroso parar de fumar, é tão difícil, impõe tanta limitação na vida dele. Mas o problema do cigarro é que o uso crônico, por ele ser lícito, acaba facilitando tanto essas doenças, que são aqueles pacientes que fumam 10, 20 anos, e os pacientes fumam todo esse tempo sem se perceber que estão fumando há todo esse tempo. E a quantidade, né, Fernanda? A quantidade de cigarros por dia é uma coisa impressionante. Eu gosto de pegar os pacientes e fazer conta. Olha só quanto que o senhor está gastando por mês em cigarro, porque nem isso eles se dão conta. Né? Não tem essa Às vezes não tem preocupação, porque o remédio é caro, porque não sei o que.
porque para comprar isso está caro, mas de repente se for fazer a conta, fumando 2 maços por dia durante 30 dias, né? Verdade. Chegam a gastar 120, 150 reais só em cigarro. E o remédio às vezes tem mais barato que 120, né? Com certeza. Então, agora, vou te deixar uma pergunta, porque nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Mas eu quero deixar a seguinte pergunta. As pessoas têm te procurado com muita frequência pedindo apoio. Como eu faço para parar de fumar? Você vai nos responder em 2 minutinhos, até já. De volta. Eu deixei no bloco anterior uma pergunta à doutora Fernanda sobre exatamente isso da busca do paciente, o apoio da profissional. Tem ocorrido isso? Tem, bastante. Tenho tido muitas procuras no consultório por conta disso. Na verdade, a gente tem o que oferecer no ponto de vista de tratamento para os pacientes, mas o que mais a gente tem sucesso é aquele paciente que olha para ti e diz, eu quero muito, porque senão, olha, pode usar o remédio que for, que vai ser tudo em vão. Porque os remédios, na verdade, são uma bengala, né? Sim. É aquele auxílio, aquela busca porque o paciente vai ter ansiedade, vai ficar nervoso, vai ficar irritado, vai ter esses sintomas da falta, da abstinência do cigarro. Sim. Então, o remédio vem com o objetivo de ajudar, principalmente nessa fase mais difícil de transição. Mas se o paciente não está convicto realmente que ele quer parar de fumar, o tratamento acaba sendo muito em vão. O que a gente tem disponível? A gente tem disponível antidepressivos, os adesivos de nicotina, as gomas de nicotina, tem o famoso Champix, que é o remédio que está aí, que é um pouco mais caro, né? Mas é uma medicação boa, ele inibe os receptores da nicotina, vem com essa função. Mas pode ser o remédio mais caro. Sim. Pode ser o melhor de todos, pode ser o que tiver de tratamento, mas a vontade, o desejo realmente de parar de fumar é o que faz a diferença. É sempre bom citar exemplos, experiências vividas, né, Fernanda? Como eu te falei no bloco anterior, por isso eu me encantei quando você propôs esse tema, porque eu experienciei isso tudo. E tive umas duas ou três tentativas fracassadas, quando não estava exatamente eu quero, mas eu não quero. Quer dizer, aquele querer não querendo, quer dizer, não confiando muito que eu ia parar de fumar. E acabei não parando mesmo. Daí nessa outra, eu já estava sentindo inclusive uma dificuldade, de, poxa, eu não conseguia, cansado, pô, não é isso. Eu que há 20 anos atrás tive aneurisma cerebral, graças a Deus, mínima sequela, foi um probleminha na pupila só. Quer dizer, então, poxa, esses alertas mexeram, tudo isso mexeu comigo. Aí, o que reforçou? Uma frase que eu acho que de repente aqui para o nosso telespectador vai servir. Meu irmão, o Dr. Luiz Carlos Ribeiro, advogado, não sei se tu conhece, sei que muitos que estão nos assuntos conhecem, ele bem antes, ele parou de fumar, ele diz assim, meu irmão, não esqueça de uma coisa, a vontade dá e passa. Exatamente. Vontade dá e passa. Aí quando eu fui fazer uma consulta com meu querido amigo Kleber, meu querido amigo cardiologista, e com uma carteira de cigarro aqui. Poxa, eu já tinha entrevistado ele, todos os cardiologistas, todos que ele trouxe naquela época, e ele só disse uma coisa para mim, no final da consulta, olha como ele foi sutil. Ele diz assim, meu amigo, você ainda está fumando? Ele só falou isso, nada mais. E eu fui para casa, almocei e disse para a Jussara, fiquei com vergonha do Kleber. Isso era, me recordo a data, 8 de setembro. E foi no dia 9 de setembro, após o almoço, eu fumei, disse, não vou fumar mais. Foi naquele dia. Aí que entra o processo, Fernanda. Entrou exatamente aquele processo que tu citou.
a ansiedade, a falta da nicotina. A irritabilidade que é grande, né? As pessoas têm fome, daí sempre vem com muito essa pergunta para mim. Ah, mas eu vou ganhar peso? Vai. Normalmente ganha 2, 3 quilinhos, mas o que são 2, 3 quilinhos? Aí depois dá um jeito, perde de outra forma, né? Vai pra academia, faz uma atividade e acaba perdendo. O que eu gosto de fazer com os meus pacientes é quando eles chegam para consultar comigo, a primeira pergunta que eu faço: o senhor fuma? Quanto fuma? Para eu estabelecer direitinho. Então, na primeira consulta, eu não sou tão... Eu não chego tanto, o senhor tem que parar de fumar. Porque senão daqui a pouco ele vai ficar com receio comigo. Sim, Eu vou começando a trabalhar na cabeça do paciente. Olha, quem sabe vão pensar em parar de fumar. E na segunda consulta eu já puxo o assunto de novo. Para ele ir para casa e pensar. Exatamente isso, exatamente. Pensar sobre o assunto e cogitar a possibilidade de parar de fumar. E ver como é que vai ser a vida dele sem o cigarro. Né? Tentar maneiras de substituir. A hora que dá aquela vontade. Ah, mas me deu uma vontade de fumar. Ah, então vou tomar um copo d'água. Ah, então vou mascar um chiclete, vou comer outra coisa. E vai substituindo. Para passar essa fissura, essa necessidade momentânea, que a vontade é exatamente isso. Chega à vontade, tem que dar uma enganadinha. Isso, e passa. Eu tinha um recurso que me acontecia porque normalmente eu quando fumava, ao deitar eu não fumava, eu não tinha vontade de fumar deitado. Se eu estivesse deitado, enquanto eu estivesse deitado, não sentia vontade de fumar. Mas era levantar, a vontade de vir. Então, eu, sabe, quando dava aquela vontade terrível, corria para a cama. Foi um recurso que eu usei. Cada um vai buscar os que ficam mais confortáveis. Aquele paciente que vai sentar e tomar um cafezinho depois do almoço e é a hora que dá vontade de fumar. Então a gente orienta a tirar esses mecanismos de gatilho que acaba dando vontade de fumar. Ah, tomar um cafezinho depois do almoço dá vontade? Bom, então quem sabe substituímos um café por uma outra coisa. Claro. Ou visitar um parente que fuma, dá vontade de fumar, gostam de fumarem juntos. Bom, quem sabe deixa de visitar esse parente um pouquinho, né? Para tirar esses mecanismos de gatilho. Mudança de hábito, né, Mudança de hábito. Até passar essa fase mais complicada. Depois vai ter vontade, mas aquela fase de angústia, de necessidade já acaba passando. Eu acho que um remédio para ansiedade, um comprimidinho que nem é tão caro para ansiedade, foi o que eu usei, nem foi um caro que eu usei. Para me deixar mais tranquilo, usei o adesivo de nicotina. Eu digo a vocês, nessa oportunidade, porque eu usei à vontade, e eu usei também uma outra política assim, puxa vida, quando eu comecei, 10 minutos que eu não fumo, me deu vontade, não vou fumar. Puxa, passou 10 minutos, não fumei, passou meia hora, passou uma hora, passou um dia, passou 2 dias, assim foi. Exatamente. E é lógico, com o auxílio do adesivo. Aí, aliado a essa vontade, aí realmente não me deu vontade de fumar. Ao passo que nas outras vezes que eu não tinha tanta vontade de parar, eu acabava usando o adesivo e fumando. Dava uma sobrecarga de nicotina, né, Fernanda? Com certeza. Perigosíssimo também isso, né? O objetivo do adesivo é mais o paciente passar por essa fase tão desconfortável. A gente vai reduzindo a dose progressivamente do adesivo. O adesivo, a gente começa com uma dose maior, que é a fase que o paciente está mais necessitado, e no decorrer das semanas a gente vai reduzindo até tirar completamente o adesivo. Acontece muito das pessoas fumarem, mas é engraçado que o que acontece é que elas mais se sentem culpadas por estarem fumando e ainda estarem com adesivo do que algum sintoma relacionado a isso, porque realmente acaba sendo uma dose maior, mas talvez bem inferior à que ele já vinha acostumado, né? Já estava sobrecarregado de nicotina, né? Então, é realmente terrível essa situação, mas o que compensa é depois a própria recuperação. Você sabe, ficou 2 dias sem fumar, meu Deus, você já sentiu, perfumes, olha o paladar, como muda, é tudo tão gostoso, tão maravilhoso, você percebe o cheiro. Hoje meu Deus, mas se uma pessoa fuma e chega perto de mim, meu Deus, eu cheirava assim. Exatamente. Meu Deus do céu, né? E é exatamente isso. E depois a gente entra num depois que o paciente para de fumar, a gente entra num segundo trabalho, né? Que é manter ele fora do tabagismo. Se manter livre do tabaco e se manter consciente que é importante parar de fumar e que para que voltar se ele já parou, né? Quantos recaem, né? Exato.
às vezes até com bastante tempo de abstinência, né? Tem pessoas que ficam, às vezes, 3, 4 anos, mas de repente uma bobeira... Tem uma necessidade, uma bobeira e voltam a fumar, né? Então, daí a gente entra com o trabalho de dar realmente a manutenção da cessação, né? Do tabagismo. Reforçar sempre. Reforçar sempre. Eu digo a você que hoje eu posso chegar perto de pessoas fumando. Aliás, aconteceu um fato curioso, porque acho que fazia 15 dias, eu estava usando o adesivo, eu fui gravar uma matéria imagina, numa boate. Eu fui gravar uma matéria no Flash Night. Eu disse, como é que eu vou fazer agora? Eu vou pro Flash Night, puxa as pessoas lá fumando, aí tomando. Tu acredita, eu fui lá, não senti a mínima vontade de fumar, foi alguma coisa, graças a Deus, não senti. E passei, gravei, fiz a matéria, o programa ficou uma delícia, não senti. E a partir então, porque houve aquilo que você falou no começo, não adianta, mas a pessoa tem que sair dizer assim, eu quero. Não adianta querer enganar, né, Fernanda? E não porque adianta. vai da frente da médica, que ela vai olhar nos teus olhos e vai dizer, você não está querendo ainda, é ou não é? A gente percebe, com certeza. O paciente que quer, deixa explícito que realmente quer e que precisa. Né? Eles sentem... A maioria já... Alguns vão porque realmente querem. Tem aqueles que começam a ter as doenças relacionadas ao tabagismo e vêm porque precisam, não tem outra saída. Né? Então, quando eles realmente querem, a gente sente que eles realmente querem. Quando fica muito em cima do muro, dá para perceber. E eu faço, o paciente que vem consultar comigo, eu acabo ligando para eles. No primeiro mês eu ligo semanalmente. Olha que maravilha! Eu ligo porque eles têm, que se eles fumaram, eles ficam com vergonha. Olha, então eu trabalho... Você fazer isso. Olha que bacana. Tem que ter esse trabalho junto com eles, para eles sentirem que a gente está preocupado e que a gente precisa da ajuda deles. Parabéns, que maravilha. Para dar certo, com certeza. Auxilia também, de repente, a pessoa, eu vou me dedicar a uma outra atividade, vai desviar a atenção, né, Fernanda? Com certeza, ajuda muito. Ele acaba se concentrando numa outra coisa e esquecendo que o cigarro está ali, né? Com certeza ajuda. Querida, nossa, o assunto eu acho que eu vou até te intimar, não é nem convite intimar, porque daqui mais um mês, quem sabe, voltamos a gravar mais alguma coisa com algum outro tema, ou até dando sequência a esse tema. Se você quiser, vamos botar o e-mail aí da Fernanda, o e-mail do navegador também, aí, Lavi José. Pode mandar pergunta, porque daí nós vamos reunir essa pergunta e vou chamar a Fernanda novamente. Agora, as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Gostaria de colocar aí para os tabagistas, né, realmente pensarem na possibilidade de parar de fumar e buscarem uma qualidade de vida melhor. Bacana. Fernanda, querida, muito obrigado por ter vindo participar. Com certeza o nosso programa ficou muito interessante. O nosso telespectador se sentiu também um pouco acariciado, né? Pelo fato de você ter citado que continua ligando para o seu paciente, para que ele sinta a firmeza que a sua médica está ali. Então, doutora Fernanda, está aí o endereço da Fernanda, o telefone de contato. Grande abraço mais uma vez e a vocês. Obrigada. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.